Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o PL 1179, que estabeleceu o regime jurídico emergencial e transitório. Muita gente conhece esse PL por conta dos prazos que ele mexeu na Lei Geral de Proteção de Dados, na LGPD, mas na verdade ele tem vários outros aspectos de direito civil, que inclusive direito societário, concorrencial e condominial. E a ideia hoje é a gente passar rapidamente aqui para vocês quais são esses aspectos. Para quem não me conhece, eu sou o Hélio Moraes, sou sócio do PK Advogados, engenheiro eletrônico, advogado, especialista em direito digital e tenho feito um grande trabalho aí ao longo dos anos em relação aos aspectos de direito e tecnologia. Esse PL não é especificamente dessa questão, mas vocês vão notar, né, como eu tenho falado nos últimos tempos, que vários aspectos relativos a direito e tecnologia foram implantados agora por conta da pandemia. E esse PL, em vários pontos, a gente vai poder notar um pouco isso. A ideia é a gente passar rapidamente por esses pontos, mostrando para vocês de uma maneira bem didática e simples quais são os aspectos desse PL. E são 11 pontos. Um deles é LGPD, né, a proteção de dados, vou falar um pouco mais em detalhes, que é um assunto que tenho trabalhado muito nos últimos anos, e os outros vou falar mais rapidamente, mas dando a mensagem clara do qual é o intuito do PL para entender rapidamente. Então vamos lá, pessoal? O primeiro aspecto que eu ia falar com vocês, que tem no PL 1179, é sobre prescrição e decadência. Né? A prescrição é aquela situação em que você tem o direito ainda, mas você não tem mais o direito de pleitear o direito. E a decadência é aquela outra situação em que você perdeu efetivamente aquele direito. Né? São prazos previstos no Código Civil em diversas situações em relação ao momento em que você deve pleitear algum tipo de direito. O que trouxe de novidade para a gente o PL? Né? Então vamos ver isso daqui. Basicamente, o que ele trouxe para a gente foi o seguinte, né? Então, os prazos prescricionais, eles estão impedidos ou suspensos até 30 de outubro desse ano. Né? Então, esse é um primeiro momento. Então, criou uma janela de prescrição agora, né, da entrada em vigor da lei até 30 de outubro desse ano. No Código Civil tem algumas previsões de impedimento, suspensão e interrupção específicos. Quando está tendo algum tipo de suspensão prescricional por conta de algum desses dispositivos do Código Civil, não vão se aplicar as previsões do PL 1179. A mesma questão, a mesma regra que se aplica à prescrição por conta dessa nova lei, vai se aplicar também em relação à decadência, exceto pelos impedimentos, suspensão ou interrupção, porque eles não têm no Código Civil regras em relação a esses aspectos para decadência. Né? Então, a decadência não tem essas janelas previstas no Código Civil. Então, isso é a regra aí em relação à prescrição e decadência. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma regra que veio no PL 1179 sobre Assembleias Gerais Eletrônicas. É uma coisa bem interessante, é uma novidade que veio provocada agora pela questão da pandemia. Né? O que aconteceu em relação a esse aspecto? O PL prevê o seguinte, que associações, sociedades e fundações devem atender às restrições sanitárias até 30 de outubro. E o que quer dizer isso? Que as aglomerações, né, os grupos, né, que estejam com muitas pessoas devem ser evitados. Para isso, o que trouxe de novidade aí o PL 1179? Ele trouxe para a gente a questão das assembleias eletrônicas, a possibilidade de fazer assembleias eletrônicas, mesmo sem ter uma previsão legal específica no Estatuto. E, inclusive, o que traz o PL para a gente é que mesmo na situação de destituição de administradores e alteração de estatuto, que são situações mais, digamos assim, rigorosas ou que tragam um impacto maior para a sociedade, eu também vou poder fazer. E
Mais do que isso, a norma também traz a seguinte situação: qual é o requisito para fazer o voto eletrônico? Eu tenho que ter um meio que assegure a identificação e a segurança do voto. Então, ele não traz um requisito específico, ele tem que ter garantias de maneira que eu consigo saber que eu sou eu mesmo e que, portanto, aquele voto que eu estou dando em relação àquele assunto é a minha manifestação de vontade. Isso aqui eu acho que é um avanço que veio para ficar. Isso aqui a gente está começando agora do ponto de vista agora da pandemia, mas na minha visão isso é uma tendência que vai se incorporar na votação das assembleias das sociedades. Agora eu vou falar um pouco sobre resilição, resolução e revisão dos contratos, que foi um outro aspecto modificado pelo PL 1179. Basicamente, o que aconteceu aqui? O PL veio reforçar que na execução dos contratos não tem efeito retroativo à pandemia para efeitos de alegação, né, de rescisão ou resolução ou revisão contratual, as consequências do Covid. Além disso, ele classificou claramente que não são considerados fatos imprevisíveis para efeitos desse tipo de resolução, revisão contratual, ou mesmo resilição, aumento de inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário. Ou seja, ele fez uma exclusão de alguns efeitos que podem acontecer agora por conta da pandemia, mas que não serão considerados fatos imprevisíveis para efeitos do Código Civil. E, por fim, ele deixou claro que essas regras de exceção previstas no PL 1179 não se aplicam às relações de consumo e à lei do inquilinato, ou seja, em termos de Código de Defesa do Consumidor e lei do inquilinato, continuam as regras tradicionais. Então, essa exceção dos fatos imprevisíveis não vão se aplicar para elas, né? Esse reforço previsto aí no PL 1179. Agora vamos falar sobre relações de consumo. Então, o PL também trouxe uma previsão em relação a relações de consumo, notadamente em relação ao direito de arrependimento. Então, o que afetou esse PL em relação ao direito de arrependimento? Basicamente, o que ele estabeleceu é que está suspenso até 30 de outubro a aplicação do direito de arrependimento. Se vocês se lembrarem, aquele direito dos 7 dias de arrependimento para as compras feitas fora do estabelecimento. Só que aqui, aonde que ele está suspendendo esse direito? Em relação às entregas domiciliares de produtos perecíveis e de consumo imediato e de medicamentos. Então, o que ele está tentando propiciar aqui é que as pessoas, de uma certa maneira, não se beneficiem desse direito de arrependimento nesse momento de pandemia para essas situações totalmente relacionadas com necessidades agora da pandemia. Então, é uma janela de não aplicação desse direito dos 7 dias de arrependimento. Agora vamos falar sobre a questão de locação. Ele trouxe algumas previsões específicas em relação à locação também. Basicamente, o que estabeleceu então essa nova lei em relação à locação? As liminares de despejo, né, que na lei de inquilinato ele traz algumas hipóteses que essas liminares são imediatas, mediante um depósito de garantia, elas estão suspensas agora até 30 de outubro também. Então, você não consegue tirar o seu inquilino do imóvel nesse período que antes tinha uma facilidade em relação à lei de locação. Isso vale, né, para ações ajuizadas a partir de 20 de março. Então, é uma restrição em relação a tirar o seu inquilino. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Obviamente que isso vem dentro desse contexto todo que as pessoas estão com dificuldade, talvez, de solver as suas obrigações, e isso é uma garantia de manutenção do inquilino. Então, essa é uma previsão agora também do PL. A outra previsão agora é em relação ao uso capião. Então, vamos entender o que eles falam. Ele fala uma previsão bem pontual,
mas vamos entender rapidamente. O que ele faz é suspender o prazo de aquisição da propriedade imobiliária e mobiliária dos diversos tipos de uso capião até 30 de outubro. Ou seja, é uma janela de contagem desses prazos agora. Então, estão suspensos esses prazos de aquisição de propriedade. Então, basicamente, esses prazos são aqueles prazos que a gente conta para poder a pessoa pleitear o seu direito de propriedade por uso capião, pelo uso daquela determinada propriedade. Então, durante essa janela, eles vão ficar suspensos. Isso tudo vai ser importante futuramente, né? Embora seja agora durante a pandemia, isso vai causar efeitos futuros na contagem de todos esses prazos. Então, para o advogado, isso é bastante importante estar atento a essa previsão. A próxima previsão é em relação aos condomínios. Nós sabemos que andamos tendo vários problemas de conflito de condomínio nessa época e esse projeto trouxe uma previsão em relação a isso. Vamos entender então o que ele fala em relação a esses aspectos. Ele trouxe direitos especiais para o síndico, então até 30 de outubro o síndico tem o poder de restringir a utilização das áreas comuns, né? Isso a gente sabe que estão tendo muitos conflitos em vários condomínios e agora, por lei, o síndico vai ter esse direito de fazer essa restrição. Além disso, ele também tem a possibilidade de restringir ou proibir reuniões e festividades e também o uso da garagem por terceiros. Tudo isso visa o quê? Diminuir a aglomeração de pessoas dentro das áreas do condomínio. Obviamente que isso tudo tem que ser feito, né, à luz das necessidades das pessoas. Então, quando eu tiver uma necessidade de atendimento médico ou obras estruturais ou necessárias, o síndico não vai ter esse poder de fazer essa restrição, porque isso é uma necessidade dos moradores. Então, os moradores continuam com essa possibilidade. Uma outra coisa que veio aqui também, na mesma linha das assembleias de fundações, associações e sociedades, é a questão que nas assembleias condominiais, elas também podem ser feitas por meio eletrônico, inclusive no caso de destituição de síndico e prestação de contas, que são aquelas assembleias mais críticas. Então, nesse período, para evitar aglomeração, elas podem ser feitas de maneira eletrônica. E, por fim, ela traz uma previsão em relação ao mandato dos síndicos, né? Então, ela abre uma janela dos mandatos vencidos a partir de 20 de março, né, até 30 de outubro, se não puder ser feita uma votação para nomeação ou reeleição do síndico, esse síndico atual vai ter o seu mandato prorrogado até 30 de outubro. Então, são todas possibilidades previstas na lei de maneira a proteger os condôminos em relação aos efeitos da pandemia e também dar poderes ao síndico de maneira que ele possa continuar fazendo a gestão do condomínio em benefício do coletivo do condomínio. Em relação ao regime concorrencial, o PL também traz uma previsão, notadamente em relação a alguns atos de infração econômica e atos de concentração. Vamos entender então quais são as provisões que vieram no PL. Basicamente, no período agora de 20 de março a 30 de outubro, suspendeu-se as infrações por ordem econômica por vendas abaixo do custo e encerramento injustificado de operação. A lei do regime concorrencial traz uma série de previsões em vários tipos de infração à ordem econômica. E esses dois tipos, venda abaixo do custo e encerramento injustificado de operação, não vão constituir infração à ordem econômica nesse período. Assim como os atos de concentração. Os atos de concentração, no caso, têm um aspecto específico, que são aqueles tipos de contrato associativos que possam ser feitos entre empresas, né, concorrentes,
mas que tenham um efeito necessário ao combate dos efeitos da pandemia. Então, toda vez que acontecer esse tipo de ato de concentração, que tenha com o propósito combater os efeitos da pandemia, eles não vão ser considerados como atos de concentração nesse período. Obviamente que não impede uma posterior avaliação do CAD, caso de fato essa associação não tenha esse efeito propagado de combater os efeitos da pandemia. Então, se for investigado e for algum tipo de associação danosa ao regime concorrencial, não dentro dessa circunstância, ela vai poder sim ser combatida. E por fim, né, a previsão legal também é no sentido em que as outras infrações da ordem econômica também têm que ser olhadas durante esse período à luz da calamidade do Covid-19. Ou seja, se o intuito, né, da atividade econômica teve por propósito, de alguma maneira, combater os efeitos da pandemia, também pode ser amenizado, né, a aplicação tem que ser olhada de uma outra maneira pelas autoridades de proteção à concorrência. Pessoal, em relação à família e sucessões, o PL 1179 também traz uma previsão. A previsão que ele traz é o seguinte: em relação à prisão civil alimentar, né, aquela prisão pela falta de pagamento de alimentos, ela vai se dar no caráter domiciliar até o dia 30 de outubro. Esse é o primeiro aspecto. Em relação às sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro desse ano, o prazo inicial dela vai ser dilatado para o final de outubro, 30 de outubro desse ano. Então, aquele prazo curto que a gente tem dos 30 dias vai ser esticado até o final de outubro. E, por fim, em relação ao prazo para conclusão de inventário e partilha, né, um prazo de 12 meses. Esse também vai ficar dilatado, porque o que vai acontecer? Vai ter uma suspensão entre a entrada em vigor desta lei, do PL transformado em lei, e 30 de outubro deste ano. Ou seja, vamos ter mais uma janela que vai esticar esse prazo de 12 meses. Então, em relação aos aspectos de família e sucessões, é isso que o PL trouxe para a gente. Agora é uma previsão bastante diferente, porque ela entra diretamente numa atividade privada e ela interfere nas receitas dessa atividade privada. É em relação aos aplicativos de transporte, ela mexe nas taxas dos aplicativos de transporte. Aqui é uma questão interessante da gente ver o que aconteceu. Basicamente, o que veio no regime jurídico especial e transitório, né? Extraordinário e transitório. Ele trouxe o seguinte: para os aplicativos de transporte e serviços de entrega, serviços de delivery, notadamente de comidas, alimentos e remédios, eles têm que reduzir as suas taxas até 30 de outubro, em 15%, repassando essa diferença para o motorista, e não pode ser aumento ao usuário. Ou seja, isso aqui está dizendo que a plataforma tem que pegar um pedaço daquilo que era a sua receita e repassar ao motorista. Tem, obviamente, que toda uma justificativa social aqui por trás disso, mas aqui é claramente uma interferência do Estado em uma atividade privada. Então, aqui é um pouco preocupante. E essa regra também se aplica aos motoristas de táxis. A gente sabe que os motoristas de táxi muitas vezes estão trabalhando em sistemas de cooperativa ou aluguéis dos veículos, ou são cobrados para ter o uso do carro. Então, quando eles estiverem trabalhando nesse sistema, né, então aquele que está concedendo ali o meio de trabalho para ele também tem que se atentar para fazer esse repasse de 15% a mais, né, ou 15% da sua receita para o motorista que está na ponta. Então, é um efeito de proteção social, mas utilizando, obviamente, o bolso do empresário. Então, é uma questão aqui bastante sensível, mas é o que veio aí no PL 1179.
Queria falar sobre o aspecto relacionado ao PL 1179 no tocante à Lei de Proteção de Dados, a nossa LGPD, então Lei Geral de Proteção de Dados. Ele trouxe uma provisão específica no tocante ao início do prazo de vigência das penalidades. Vamos ver então agora o que fala o PL 1179. Se ele for aprovado nesse formato, ele está sendo submetido à sanção presidencial até o dia 11 de junho. Vamos ver o que ele fala então sobre esse assunto. O que a lei trouxe, né, ela tinha uma previsão diferente originalmente, mas a versão final que foi aprovada no Congresso foi para a sanção presidencial, então tem um prazo agora até o dia 10 de junho para ser feita a sanção presidencial e transformada em lei, né? E se acontecer nesse formato, se ela for aprovada integralmente, o que vai acontecer é o seguinte: as penalidades aplicáveis às infrações de proteção de dados, elas vão ser postergadas para 1º de agosto de 2021. Sendo que a vigência da LGPD vai ser mantida a vigência original, ou seja, em 16 de agosto agora deste ano, de 2020, a LGPD vai entrar em vigor, mas as suas penalidades só vão começar a ser aplicadas a partir do ano que vem. Se a gente olhar aqui nesse quadrinho que eu estou colocando aqui para vocês, essa é a hipótese prevista na última linha, né? Onde ela fala MP 959 não e o PL 1179 sim. Então nós estamos considerando esse cenário. Então o PL sim, e o que acontece? LGPD em vigência 16 de agosto de 2020, penalidades 1º de agosto de 2021. Por que tem esse quadro inteiro e tem um cenário que é mais complexo? Porque, em paralelo com esse PL que foi aprovado, nós temos uma medida provisória, que é essa 959. Essa medida provisória, ela posterga tanto o prazo de entrada em vigor da LGPD quanto das suas penalidades para 3 de maio de 2021. Então, seria esse cenário, né, que já não é mais possível, porque o PL já foi aprovado, mas obviamente pode ser vetado esse dispositivo, né, do PL, então seria esse cenário intermediário, cenário do meio, em que a medida provisória é aprovada e o PL não. Então, tudo fica para 3 de maio de 2021 em relação à proteção de dados. Caso esse dispositivo seja vetado e a MP também não seja convertida em leis, caduque, a gente também tem a possibilidade da LGPD entrar em vigor em 16 de agosto desse ano e com as penalidades também em 16 de agosto desse ano. Então, é um cenário jurídico bastante complexo. Eu nem vou me delongar aqui, porque ainda tem a questão que pode acontecer aqui em relação ao período de recesso parlamentar, que pode postergar aqui o período de vigência da MP 959. Então aqui tem vetos e não vetos, então aqui tem cenários às vezes até mais complexos. Aqui são os cenários mais prováveis apresentados de uma maneira mais simples. Hoje o que a gente teria, então se eu falasse hoje, no dia 24 de maio de 2020, qual é o cenário que acontece? A medida provisória está vigente, ou seja, a LGPD está sendo jogada para 3 de maio de 2021. Só que as penalidades foram postergadas para 1º de agosto de 2021 pelo PL 1179. Então esse é o cenário atual, mas é um cenário que tende a sofrer alguma modificação por conta da votação ou não da MP, né? Então essa bagunça que nós estamos aqui em relação à questão da segurança jurídica das normas de proteção de dados. De qualquer maneira, o que eu tenho falado e recomendado para as empresas é que se preparar para um cenário de proteção de dados é importante, independente da vigência da lei, porque isso traz consequências em relação aos funcionários, em relação a riscos financeiros, em relação a riscos de vazamentos. Então, tem vários aspectos que a empresa vai se beneficiar ou vai se colocar em risco se ela não se preparar para esse cenário de proteção à privacidade
independente da vigência da lei. Nós já temos acompanhado vários casos de vazamentos aqui no Brasil. Essa questão já está sendo muitas vezes levada adiante pelos PROCONs ou mesmo pelos ministérios públicos e também judicializada. Já temos vários casos de pessoas entrando com ações judiciais por conta de se sentirem lesadas em relação aos seus direitos de privacidade, mesmo antes da lei estar em vigor. Então isso é uma questão que veio para ficar, não tem mais volta. Então a recomendação é que as empresas sim se preparem, né? Obviamente acompanhem esses prazos, mas se preparem para esse novo cenário. Com isso eu encerro esse vídeo.